Manejo de pragas de cebola, uma visão integrada, uma visão ecológica. Nós vamos discutir aqui na conversa, enfocando mais métodos culturais para manejo do TRIPS, como uma forma de redução do controle químico para evitar impacto ambiental no manejo do TRIPS em cebola. Aqui nós temos uma condição de monocultura típica, com uma lavoura de cebola à esquerda altamente infestada por trips, com ponteiro seco, retorcimento de folha. Ao centro nós temos uma imagem do nível de dano econômico do inseto, que seria mais de 15 ninfas por planta. À direita nós temos os inimigos naturais, alguns predadores de trips, larva de sirfídeo e adulto de joaninha. Numa monocultura normal, por vezes nós ignoramos, na nossa forma de manejo, qualquer outra relação alimentar, como a atuação de inimigos naturais, porque nós pulverizamos frequentemente a lavoura na forma calendário e nós perdemos algumas relações alimentares, principalmente a atuação de inimigos naturais. No manejo convencional da lavoura, nós também artificializamos ao máximo, a aplicação frequente de agrotóxicos, o uso basicamente de adubos minerais sem recorrer a fontes orgânicas ou a plantas de cobertura, a mecanização normal do solo, que por vezes expõe muito o solo, temos praticamente um solo nu, e nessa condição de manejo convencional, nós temos, sem perceber, uma grande redução de biodiversidade, de antagonistas de doenças, de antagonistas de pragas e, consequentemente, nós temos uma grande possibilidade de surto aí de pragas e doenças numa condição dessa totalmente artificializada. Em sistema de manejo integrado de pragas, nós só consideramos uma praga como principal, ou também como nós chamamos praga-chave, se nós tivermos alguma perda econômica com ela. No contrário, nós consideramos essa praga como secundária e adotamos uma estratégia de convívio. No caso aqui do TRIPS, que é o foco da nossa conversa, ele se enquadra como praga principal ou chave nos plantios de cebola em nível mundial. É considerado uma praga que causa grandes perdas econômicas. Embora seja relatado em nível mundial grandes perdas econômicas pelo TRIPS em cebola, nós vamos discutir aqui na nossa conversa algumas formas de nós aumentarmos a resiliência do sistema, de modo que a planta suporte o dano do inseto e nós possamos reduzir o número de intervenções com controle químico. O TRIPS é considerada a praga principal de cebola. A espécie mais comum que nós temos no Brasil é o TRIPS tabaci. O clima favorável para o inseto são altas temperaturas e condição de seca, ou seja, tempo quente e seco favorece altas incidências do inseto. Nós vamos discutir agora alguns métodos culturais de manejo de TRIPS, começando com práticas de manejo de solo. Nós fizemos um trabalho de pesquisa na estação de Ituporanga, da EPAGRE, e com vários níveis de fósforo adicionado ao solo, utilizando fósforo como fonte solúvel, o superfosfato triplo. Nós observamos que à medida que se incrementa os níveis de adubação fosfatada, favorece a incidência de TRIPS em cebola. Não observamos isso para nitrogênio, nós utilizamos como fonte a ureia, e também não observamos para potássio, utilizando o cloreto de potássio. Em manejo de solo convencional, a produtividade de cebola passa a ser reduzida
quando se atinge em torno de 13 ninfas por planta de cebola. Nós fizemos esse trabalho com a cultivar de ciclo médio, a cultivar crioula, um levantamento histórico de vários experimentos que nós conduzimos dentro da Estação Experimental de Tuporanga. No sistema convencional que nós comentamos anteriormente de manejo de solo, é o solo onde ocorre aeração ou gradagem, dependendo do ano, com o solo exposto com solo luz sem planta de cobertura. Em solo com manejo orgânico, com planta de cobertura sobre o solo, em sistema de plantio direto na palha, nós não observamos aí uma relação direta de redução da produtividade pela incidência do inseto. Não houve uma pressão forte, clara, na incidência do inseto na redução de produtividade nessa condição de manejo de solo. Dentro da EPAGRE tem sido muito trabalhado pelo corpo de extensão e de pesquisa a questão do plantio direto de hortaliças, que popularmente dentro e fora da empresa ficou conhecido como o SPDH. E nós vamos discutir aqui a influência do plantio direto na palha sobre a incidência de tríplice em cebola. Aqui nós temos uma lavoura de cebola conduzida em sistema de plantio direto na palha, a cultivar de ciclo médio, cultivar crioula, e foi utilizado planta de cobertura de inverno. Foi utilizada a densidade de semeadura de 120 kg de centeio, em coquetel com 20 kg de nabo forrageiro por hectare. São semeados em maio e passado o rolo faca em agosto, e depois com a máquina adaptada para corte de palha, é aberto o sulco e depois realizado o transplantio da cebola. Nós temos aqui um trabalho de pesquisa que foi realizado na estação, comparando a incidência de tríplice em sistema de plantio direto na palha. No cultivar bola precoce, nesse caso foi utilizado como planta de cobertura mucuna e mileta, comparado ao manejo de solo convencional com revolvimento do solo. O trabalho foi acompanhado por 2 anos e nós observamos uma redução na incidência do inseto entre 14% a 16% no sistema de plantio direto na palha em relação ao manejo convencional de solo com revolvimento. O estudo comparando a incidência de tríplice em plantio direto na palha, comparando com o sistema de plantio direto na palha com o convencional, também foi realizado com a cultivar crioula. Nesse caso foi utilizado o coquetel de centeio 120 kg por hectare e nabo forrageiro 20 kg por hectare, comparado ao convencional com envolvimento de solo. O trabalho foi realizado por 4 anos e nós observamos em 3 anos uma redução entre 30% a 44% na incidência do inseto no sistema de plantio direto na palha. Só não tivemos redução num ano onde não foi formada palha no sistema de plantio direto por ocorrência de seca. Ou seja, em geral, o plantio direto na palha favoreceu a redução da incidência do tríplice em cebola. E o que nós atribuímos essa redução? Os trabalhos que existem em nível mundial apontam que a cobertura de solo apresenta um efeito mecânico sobre as pulpas que se desenvolvem dentro do solo. As pulpas do inseto se desenvolvem dentro do solo e a palha seria um fator de redução mecânica dessa fase do inseto e, consequentemente, haveria uma menor incidência do inseto em sistema de plantio direto na palha. Em sistema de plantio direto na palha também aparecem alguns inimigos naturais. Aí nós temos na foto algumas formigas que são predadores generalistas, que predam ninfas de tríplice e outros insetos.
Há também a ocorrência de outros predadores, aqui um adulto de uma joaninha predadora, que preda a ninfa de tríplice e também preda outros insetos. O que se tem em literatura, que embora ocorra em bicos naturais, temos de plantio direto na palha, o efeito seria mais pela questão mecânica da palha sobre a fase de pupa, do que necessariamente o incremento de inimigos naturais ou outros antagonistas como entomopatógenos. Nós também vamos comentar sobre outro método cultural de manejo de tríplice, que seria o uso de cultivares como estratégia de manejo. Foi realizado um estudo na Estação Experimental de Ituporanga da flutuação populacional de tríplice em cebola com 3 grupos de cultivares. O cultivar precoce, representado pela bola precoce, com a linha azul. A cultivar de ciclo médio seria a crioula, representado pela linha vermelha. E a cultivar tardia, representada pela linha verde, que seria a norte 14. Seria respectivamente o plantio da precoce em julho, a média em agosto e a tardia em setembro. A gente observa ali pela linha azul, na fase vegetativa, há praticamente um pico populacional do inseto, além do nível de dano econômico, que seria em torno de 15 ninfas por planta, o que consequentemente favorece um menor impacto sobre a produtividade, ou seja, a área foliar é menos afetada pela incidência do inseto e, consequentemente, afeta menos a produtividade. A cultivar de ciclo médio, representada pela crioula, ela praticamente tem 3 picos populacionais de inseto, está ali em linha vermelha, sobre a fase vegetativa, sobre a fase de formação de folhas. Consequentemente, há uma maior pressão do dano do inseto na folha e redução da produtividade maior na crioula em relação à precoce, em função desses danos foliares. A cultivar tardia, a norte 14, ela sofre uma alta pressão ali na linha verde da incidência do inseto na fase de formação de folhas e, consequentemente, ela tem uma severa redução na produtividade em função dessa pressão maior do inseto sobre a fase vegetativa. A cultivar precoce, ela sofre uma menor pressão, porque ela se desenvolve num período de temperatura mais amena, ou seja, com a menor incidência do inseto. Com a temperatura se elevando, a cultivar de ciclo médio é mais afetada e também a cultivar tardia mais afetada ainda pela incidência do inseto. Os cultivares precoces que escapam da incidência do tríplice em função de desenvolvimento em fase de temperatura mais amena, nós temos recomendado as que são oriundas do programa de melhoramento da EPAGRE, com a bola precoce, a super precoce, a poranga, a robusta, que é um lançamento recente, que também tem a característica de ser tolerante à severidade de míldio. Como esses cultivares desenvolvem um período de temperatura mais amena, elas têm aí essa questão do escape, a incidência de tríplice. Há várias empresas aí que comercializam cultivares que foram derivadas dessas cultivares precoces da EPAGRE com outros nomes, mas o material é oriundo do programa de melhoramento da EPAGRE Estação Experimental de Ituporanga. Nós realizamos estudo com 2 anos, comparando a cultivar bola com a crioula quanto à incidência de tríplice, e nós observamos uma leve redução, nesse caso, uma leve redução populacional da incidência de tríplice da bola em relação à crioula. Não foi tão significativo assim.
Logo abaixo a gente vai comentar o que realmente difere essas cultivares quanto à incidência do inseto. Foi realizado um estudo com um nível de dano que causa o trips em cebola em 3 grupos de cultivares. O grupo precoce, com plantio em julho, representado pela lavoura precoce. O grupo médio, representado pela cultivar de ciclo média crioula. E a tardia, representada pela cultivar norte 14. Nós observamos aí, na ausência de controle do inseto em azul, as produtividades que foram alcançadas, a tendência de redução da produtividade da média em relação à precoce e da tardia mais ainda em relação à média precoce, e o número de vezes que o nível de dano ocorre na fase vegetativa, o nível de dano econômico de trips na fase vegetativa de formação de folhas, sobre as cultivares foi 2 vezes numa cultivar precoce, 4 vezes numa cultivar de ciclo média crioula e 6 vezes na cultivar norte 14. Então a gente observa que há o aumento do nível de dano do inseto na fase vegetativa de acordo com a cultivar e também uma redução da produtividade. As cultivares precoces acabam produzindo mais, porque elas se desenvolvem no período de temperatura mais amena, que é favorável para a cultura da cebola em geral, e com uma menor pressão do inseto, principalmente na fase vegetativa, na fase de desenvolvimento de folhas. Esse estudo foi publicado em revista científica brasileira, também no Manual de Boas Práticas Agrícolas da Produção Integrada. A gente enfatiza essa questão do uso de cultivares precoces de cebola como estratégia de escape à incidência de trips. Também foi realizado um trabalho no norte de Minas Gerais, onde se observou que a cultivar bola precoce apresentou uma menor incidência de trips para condições do norte de Minas Gerais. Nós também fizemos um estudo na estação de Tuporanga, observando a incidência de trips em mais de 40 genótipos de cebola. Nós observamos que, no geral, não houve uma diferença significativa entre os genótipos quanto à incidência do inseto, e observamos 2 extremos de incidência, com os híbridos precoce roxa 10L39 com uma população menor em relação ao genótipo RDW Lute e Cone Sul. Mas, no geral, a incidência foi muito semelhante do inseto entre os genótipos, e nós observamos um dado interessante: a arquitetura foliar de cebola mais aberta e a cor verde clara foliar apresentaram menor incidência do inseto. Isso também é citado em literatura, porque a planta mais aberta favorece a incidência de inimigos naturais sobre as ninfas de trips, e também a remoção por água de chuva e de irrigação, a remoção mecânica do inseto, pela planta ser mais aberta. A cor verde clara da folha é comentada por ser reflexiva, talvez o comprimento de onda não favoreça, não seja atrativo para o inseto, e também é comentado que a temperatura, provavelmente nessa condição, é mais amena e o inseto não prefira a planta para oviposição em virtude dessa temperatura mais amena da área foliar verde clara por ser mais reflexiva. Um dado interessante desse trabalho, onde foram avaliados esses mais de 40 genótipos, é que houve uma resistência por tolerância de algumas cultivares, principalmente oriundas do Programa de Melhoramento da EPAGRE, que são de origem agroecológica. A superprecoce agroecológica, que deu origem à cultivar robusta, que também apresenta tolerância à severidade por míldio. A bola precoce agroecológica,
a Juporã agroecológica, a Vale Sul de origem convencional, a Bola Suprema, que é de uma empresa, a Esterpagre, e a Crioula Alto Vale do Programa de Melhoramento da Epagre. Essas cultivares apresentaram um dado interessante. Elas eram mais produtivas mesmo na ausência de controle do inseto, ou seja, elas apresentaram uma certa tolerância ao inseto. Isso é um dado interessante para nós, que as cultivares que são melhoradas e adaptadas aqui na região, elas apresentam uma certa tolerância ao dano de trips. Nós também vamos comentar sobre o nível de dano econômico de trips em cebola, ou seja, qual seria a população do inseto que nós começamos a observar a redução de produtividade e que seria necessário o uso da intervenção com práticas de controle químico ou outra substância que apresente poder redutor do inseto. Nós fizemos um estudo na estação sobre o nível de dano econômico do trips em cebola, com cultivar crioula, e observamos que o nível de dano econômico seria 15 ninfas de trips por planta de cebola antes de bulbificar e 30 ninfas de trips por planta de cebola após a bulbificação. O nível de ação seria mais conservador, com 10 ninfas do inseto por planta. Nós também recomendamos esse nível de ação no Manual da Produção Integrada de Cebola. E um dado interessante é que, dependendo do ano agrícola, se chove regularmente e numa condição de plantio direto na palha e adubação orgânico-mineral, o número de intervenções para controle de inseto pode ser menor e esse nível de dano aí pode até ser alterado nessa condição. Aqui nós temos a representação gráfica do que seria a densidade de ninfas, né, que seria o nível de dano econômico. Na foto aí nós temos a quantidade de ninfas, que representaria 15 ninfas por planta, a partir do nível que seria aí constatado a redução da produtividade da cultura de cebola, principalmente em cultivares de ciclo médio. Nós realizamos um estudo na Estação Experimental de Tuporanga com a produção integrada de cebola, comparando o sistema convencional com a aplicação frequente do inseticida a partir do final de setembro e o sistema que nós chamamos de racional, onde foi realizado 2 aplicações alternadas de inseticida, uma no final de setembro e uma no início de outubro. Nós observamos no ano de 2013, que foi um ano de condições de clima bom para produzir cebola, que a produtividade foi similar entre essas 2 condições. Então, não necessariamente o sistema calendário favoreceu uma produtividade maior. A produtividade foi não significativa, similar entre as 2 condições, indicando para nós que foi possível reduzir o uso de aplicação de inseticidas, né, em virtude de um ano favorável de produzir. É possível economizar o uso de inseticida numa condição dessa. Fazendo uma síntese do manejo de trips, a ocorrência do inseto seria a partir de meados de setembro, para cultivar precoce, e os meses com densidade mais alta de outubro e novembro para todas as cultivares. As cultivares precoces normalmente escapam de altas densidades populacionais de inseto por se desenvolverem em um período de temperatura mais amena. O plantio direto é uma condição interessante para favorecer, além da tolerância aos danos do inseto, a questão da palha reduz a incidência por controle mecânico na fase de pupa do inseto, e práticas de manejo
ecológico do solo são sempre interessantes para aumentar a resiliência de qualquer planta a tolerar dano por inseto, por doença. E a gente observa que, na verdade, o TRIPS da cebola é um indicativo para nós, quando ele está em alta densidade populacional e a redução da produtividade é intensa, que é uma consequência também que o solo está degradado nessa condição. Se nós tivéssemos um manejo mais adequado de solo e o uso de cultivares precoces, nós gastaríamos bem menos com a intervenção, com controle químico, para manejar TRIPS em cebola. Nós vamos fazer alguns comentários referente ao controle químico, principalmente sobre a questão da rastreabilidade, que é uma questão que vai passar cada vez mais a ser cobrado aí pelo sistema de comércio, seja atacado ou no varejo, por pressão sociedade, questão do Ministério Público, né, que tem cobrado isso aí do sistema produtivo como um todo. Nos levantamentos realizados pela Anvisa, Associação Nacional de Vigilância Sanitária, sobre bulbos de cebola para verificar a questão da presença de resíduos por agrotóxicos, a não conformidade que geralmente foi observada foi a presença de inseticidas com princípios ativos não registrados para a cultura da cebola no Ministério da Agricultura. Entre os inseticidas com princípios ativos não permitidos foi observado acefato, que seria o acefato ou antigo hortênio, Aldicarb, que seria o Temec, metamidofos, que seria o Tamaron, metomil, que seria o Lanate, endosulfan, que seria o Tiodan, fentoato, que seria o Fention, dicrovós, que seria o dicrovós ou DTVP. Então nós observamos aí um mix de produtos não permitidos para a cultura que foram encontrados nos lotes de bulbos produzidos no Brasil. Nós observamos em contato com alguns agricultores, um que é bem utilizado aqui no sul do Brasil, é o acefato. O pessoal tem usado acefato aí na faixa de 2 kg até 2,5 kg por hectare de produto comercial. E a gente tem comentado com os agricultores que a gente tem contato, que visitam na estação, da questão da importância para a gente estar atento a isso, porque nós podemos aí começar a receber notificação por não conformidade dos lotes e haver rejeição de lote, dependendo do local que a gente vai comercializar o bulbo que a gente produz. Outra questão que nós temos uma preocupação seria com a questão ambiental e saúde humana. É por isso que a estação tem incentivado tanto a questão das práticas de produção integrada de cebola, porque num levantamento realizado por grupo que faz estudo de engenharia ambiental da FURB, de Blumenau, foi constatado até 1 metro de profundidade em solo de área de produção de cebola em Tuporanga, a presença de herbicidas, fungicidas e inseticida até 1 metro de profundidade. Isso é um indicativo para nós que o lençol freático pode ser contaminado e, consequentemente, a água que a gente consome na comunidade, na região que produz cebola, pode estar afetando a saúde humana, a saúde dos animais, o que não é nada desejável para nós. Então, a questão da produção integrada das práticas, quanto mais houver adesão, melhor para nós, em termos ambientais e em termos de saúde humana. Nós temos pesquisado também na estação, além do controle químico que foi enfatizado pelo colega Leandro de la Libera Jeremias, o uso de substâncias alternativas no manejo de TRIPS. Aqui nós temos um trabalho
onde nós constatamos a redução da incidência de TRIPS por um extrato de quitosana com formulação aquosa e com vinagre de álcool. Esse extrato foi desenvolvido por nós, mas nós também temos pesquisado fontes de quitosana comercial que são vendidas em escala para ver se a gente encontra uma formulação ideal para auxiliar no manejo de inseto em sistema de produção integrado de cebola. Também, além dessa substância, temos triado outras, mas nessa mesma linha de pesquisa da redução de impacto ambiental na cultura. Aqui o exemplo de uma outra substância que nós trabalhamos, aliás, um grupo de substâncias, vários tipos de fosfito, de nutrientes minerais. Nós observamos um dado interessante do fosfito de manganês, que embora ele não alterasse a questão da incidência de TRIPS e severidade de míldio em planta de cebola, o fosfito de manganês favoreceu o incremento, o aumento da produtividade da cultura, da produtividade total, da produtividade média de bulbos. Isso é um dado interessante para nós, porque o ano de 2018 foi um ano difícil de produzir cebola, e mesmo numa condição adversa dessa, um fosfito de manganês apresentou esse dado interessante aí de incremento na produtividade da cultura. Nós continuamos a triagem com essa substância, para nós verificarmos aí melhor dose e fonte, O trabalho de pesquisa continua nessa linha. No ano de 2017, pela primeira vez, foi constatado virose em escala na cultura da cebola, com tospovírus, e nós observamos nesse ano uma condição climática fora do normal histórico, com forte seca no mês de setembro sobre a cultura da cebola, e com graus dias de temperatura fora do normal histórico, por ponto da estação de média que nós temos na estação. Essa condição estressante para o desenvolvimento de planta favoreceu alta incidência de TRIPS e também foi constatada alta incidência de virose. Em função disso, nós desenvolvemos uns modelos climáticos para determinar a incidência do inseto de acordo com as variáveis climáticas. Nós fizemos um estudo com vários modelos, comparando quais as variáveis climáticas que mais influenciam a incidência de TRIPS em cebola, possivelmente depois dessa ocorrência alta de virose em 2017, para nós termos quais as variáveis que mais influenciam a incidência do TRIPS em cebola. Nós observamos que os modelos que nós geramos teve uma correlação mais alta com a incidência, que apresenta que a temperatura máxima do dia e a umidade relativa média da semana tem forte influência na incidência do inseto. A temperatura de forma positiva, incrementando o inseto, e a umidade relativa de forma negativa, diminuindo a incidência. Ou seja, quanto mais alta a temperatura e mais úmido, nós temos pressões diferentes. A temperatura favorecendo e a umidade relativa fazendo diminuir o inseto. Ou seja, se o tempo estiver quente e seco, nós vamos ter alta incidência de TRIPS, como já é constatado em literatura, porém com uma nuance. A temperatura máxima do dia tem uma forte influência e a umidade relativa da semana uma forte influência. Nós vamos discutir agora na nossa conversa algumas substâncias de baixo poder residual no manejo de cebola
em sistema orgânico. Essas substâncias são pulverizadas para atingir a parte aérea da planta de cebola. Nós temos realizado pesquisa com homeopatia na Estação Experimental de Ituporanga, em parceria com o colega Pedro Boff, da Estação Experimental de Lages, do Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal. Aqui nós temos um trabalho de pesquisa que foi realizado, onde nós constatamos que o calcário de conchas, nas potências 6, 12, 30 centesimais hahnemannianas, aumentaram a produtividade da cultura em sistema orgânico. Incrementaram o peso de bulbos e a porcentagem de bulbos comerciais. Nós chamamos aqui de bulbos comerciais acima de 5 centímetros de diâmetro. Em trabalho que nós avaliamos a homeopatia de nato muriático no controle de tribos em cebola no ano de 2007, nós observamos que após 3 aplicações de nátrium na potência 12, houve uma redução do inseto aos 68 dias após o transplantio. Então, indicando para nós que o uso de nátrium ele tem efeito localizado, auxiliando no manejo de tripes de cebola em sistema orgânico. Nós observamos também que a homeopatia de nato muriático, que é o sal de cozinha, pode também incrementar a massa fresca de bulbos comerciais de cebola em sistema orgânico. Nós fizemos um estudo de 3 anos na Estação Experimental de Ituporanga, com a homeopatia de calcário de conchas na potência centesimal 6, de nato muriático na potência centesimal 12 e a associação das duas substâncias. Nós utilizamos em pulverização foliar a 0,5% após os 50 dias do transplante. Nós observamos que houve redução da incidência de TRIPS pelo uso do calcário de conchas na potência 6. São notas de incidência do inseto sobre a planta de cebola. Nós observamos também um efeito interessante da associação da homeopatia de calcário de conchas na potência 6 com nato muriático na potência 12 sobre o rendimento pós-colheita. Houve um incremento do rendimento pós-colheita com a associação das duas substâncias. Esse é um indicativo interessante para nós, sistema orgânico, porque isso aumenta o período de conservação dos bulbos e para quem comercializa na feira, pode ser uma estratégia interessante de manejo para poder comercializar o bulbo por um período maior. Em função dos resultados interessantes que nós tivemos com o uso de homeopatia e manejo de cebola em sistema orgânico, nós recomendamos o calcário de conchas na potência centesimal 6, direcionado para a questão do manejo de TRIPS, e a associação das duas substâncias quando for para a venda do bulbo em feira, com aplicações semanais em pulverização foliar após os 50 dias de transplante até a maturação fisiológica na fase de tombamento da cebola. Agradeço a todos e todas pela atenção. Está aí nosso e-mail para contato e nós estamos à disposição na Estação Experimental de Ituporanga. Muito obrigado pela atenção e estamos disponíveis para dúvidas que podem ser enviadas pelo e-mail para nós interagirmos e discutirmos mais sobre o assunto. Muito obrigado.